112 anos. Cara, eu poderia muito bem falar várias e várias coisas, boas e ruins, sobre o nosso clube. O Santos hoje completa, eu tô gravando isso 11 da noite, tá? Já passou o dia todo, dia 14 de abril de 2024, o Santos completa 112 anos de existência, o momento mais atípico de nossa história, mas eu não sei se servir como uma crônica, como um desabafo. Eu vou deixar meu coração falar porque eu não escrevi nada, tá? Não tem caderno aqui perto, não tem nada. Vou olhar para a câmera, não vou editar o vídeo e vou deixar o que sair do meu peito e do meu coração agora para vocês. Peço de antemão sua inscrição, seu like, sua interação com o vídeo. Usa o espaço aí dos comentários para abrir o seu coração de novo também, tá certo? E mais do que o momento, é uma exaltação à nossa própria história, como torcedor, como amante de futebol, o que o Santos representa pra gente, tá? O Santos hoje ele vive o seu ano mais atípico de todos os tempos, né? O Santos hoje hoje foi complicado porque hoje é aniversário do nosso clube e o nosso time não estava em campo no lugar que ele sempre esteve, que é jogando a primeira divisão, tá? Mas nesses momentos é que a gente valoriza também o sentimento que a gente carrega com a gente, né, com nós mesmos. E valorizar o próprio sentimento, às vezes, é uma validação interessante. Eu não estou falando que eu queria que o Santos fosse rebaixado, mas acaba virando uma prova e provar o seu próprio amor, assim, às vezes ele se faz importante, entende? Então, primeiro eu vou voltar na minha história, né? E se por um acaso minha voz embargar e releve, tá? Porque eu não vou cortar esse vídeo. Eu sempre fui santista, tá? Sempre fui um amante de futebol e isso sempre conviveu comigo, sabe? Sempre quem me acompanha sabe, quem me conhece sabe, né? Não gosto de usar esses termos, mas quem tá sempre vendo o que eu faço, desde trabalho, ou pessoas que convivem comigo, sempre entenderam essa minha relação com o esporte e com o clube, tá? Eu nunca escondi meu time desde o começo do Futirinha, sempre deixei declaradamente que eu era santista e tal, nunca fiz questão de esconder e não tenho nada contra quem que acaba optando por esse caminho para falar de todos os clubes. Eu sempre deixei meu clube em evidência e sempre falei de todo mundo. Eu tenho um profundo respeito e admiração por todas as histórias de clubes aí, de rivais ou não, né, de rivais direto aqui ou não, dos 4 grandes paulistas, né, incluindo Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, sempre respeitei, valorizei, entendo que todos têm a sua importância, né, e eu não tô falando do campo da brincadeira todo mundo zoar, e aí, viúva FC, viúva do Pelé, etc, né, é, a, era Pelé, era Robinho, era Neymar e nada mais, isso aí é piada e ok, né, isso aí a gente brinca em cima e tal, agora eu tô falando da parte séria, e isso vem muito da galera que acompanha aqui, que também não torce, né? Que não torce pro Santos, mas acompanha por minha causa, e eu agradeço muito. E entender, né? E eu sei que essas pessoas que acompanham, não só aqui, mas em outros lugares, entendem, valorizam e respeitam a história, né? Os próprios comentários dos vídeos aqui, torcedores rivais, pô, torço para que o Santos suba, não faz sentido o Santos fora da primeira divisão e tal, e eu entendo e valorizo muito isso, agradeço muito, tá? E voltando na minha própria história, sempre fui torcedor do Santos, tá? E eu vou falar um período aqui, eu nasci em 84, então 40 anos. Então minha memória de futebol é desde 1989, 90, minha memória é muito boa, tá? Então, assim, eu tenho memórias minhas de antes de fazer 3 anos de idade. Eu sei que não é normal, né? A maioria das pessoas tem partido 4, 5. Eu tenho já com perto dos 3 anos. Eu lembro da minha mãe grávida do meu irmão. Meu irmão nasceu quando eu tinha 3 anos e meio. Eu lembro da minha mãe grávida, eu lembro do nascimento do meu irmão, eu lembro de coisas assim, né? Vívidas na minha cabeça. Então, isso eu lembro bastante. Eu lembro que no dia que meu irmão nasceu, o Cauê, que faz o canal comigo, meu pai estava no carro e eu estava no banco de trás e falou: pô, se você se comportar direitinho hoje, eu te compro um He-Man, que era um desenho que passava. Né, eu acho que era o He-Man, era um brinquedo que eu queria bastante. Eu falei, tá bom, e eu fiquei bem comportado. Meu pai não me deu o tal do He-Man, né? Ele deu muitos anos depois, mas naquela época ele não deu, não. Enfim, então eu sempre fui Santista, cresci em lar Santista, né? Meu pai é Santista, minha mãe não é muito ligada em futebol.
a família do meu pai toda santista, a família da minha mãe toda santista. Assim, é uma herança familiar dos dois lados, tá? Tenho esporadicamente um torcedor de outro clube ou outro, minha tia, irmã da minha mãe, torce pro Palmeiras, mas assim, uns primos distantes torcem pro Corinthians, mas é pouco, tá? A maioria, grande maioria, vou falar por volta de 90% dos dois lados, e famílias grandes torcem pro Santos, tá? Então é uma herança familiar. Porém, tem aquela coisa, você torce na toada dos outros, né? Você acompanha e tal. Eu lembro do Santos 91, 92, lembro de Paulinho McLaren, lembro de Guga, lembro dessas coisas. Mas tem momentos que você se apaixona pelo clube que você torce, né? Uma coisa é você sempre torceu, ok? Agora, quando você se apaixona várias vezes pelo seu time ao longo da sua vida, tá? Em momentos bons e em momentos ruins. Eu tô extremamente apaixonado pelo Santos num momento muito ruim, né? E ali é uma prova de amor, mas criança, o primeiro momento que eu me apaixonei mesmo, falei, caramba, não sei o que e tal, foi em 1995, campanha do Brasileiro, que o Santos acabou campeão, entre aspas, né? Por causa do que a gente sabe que aconteceu, e você pode, for botafoguense aí, você vai ficar dias aí reclamando e tal, e eu sempre vou provar que o Santos foi prejudicado, independente de qualquer coisa que acontecer no primeiro jogo, sempre vou provar, e eu tenho razão. Então não perca seu tempo, tá? Se for ficar nessa conversa, não perca seu tempo, você vai perder no argumento, você nunca vai provar. Tá certo? Enfim, mas a campanha ali, eu tenho muito vívido isso na minha mente, que eu assisti os jogos do Santos, né? Tava em casa, meu pai não me levava muito no estádio. O primeiro jogo no estádio foi um Santos e Corinthians, 1995, Santos 3, Corinthians 0 na Vila Belmiro. Meu pai comprou uma camisa do Santos de R$16, que os caras vendiam na frente do estádio para mim, ele reclamou que tava caro, 16 conto, não sei o que, não queria comprar. Quem convenceu meu pai a comprar foi um primo nosso, corintiano, que foi pro mesmo jogo que a gente, ficou sentado junto com a gente, né? Torceu ali, 95, tá? Torceu pro Corinthians do nosso lado e a gente torceu pro Santos. Isso tudo na numerada da Vila Belmiro na época. E esse primo convenceu meu pai a comprar a camisa do Santos para mim, mas eu lembro do jogo, daquele 3-0 do Santos, um gol do Galo, 2 gols do Camanducaia. O gol do Galo foi um golaço, o Camanducaia subiu no alambrado para comemorar, tomou cartão amarelo, né? Eu lembro disso, e a campanha como um todo foi uma campanha apaixonante para mim. Então, assim, é o ano que já era torcedor, mas é o ano que eu me estabeleço como torcedor e lembro de tudo e tal. E eu assistia muitos jogos com meu pai na sala da minha casa, tinha uma TV, assim, tinha 2 corredores na sala da minha casa, um sofá de cada lado, e na parede do meio ficava a TV. Eu lembro que muitos jogos passavam domingo às 7 horas da noite, logo depois do Faustão, então a gente assistia os jogos juntos, eu em cada sofá, deitado em cada sofá, porque só eu e meu pai assistíamos os jogos ali juntos, né? Meu irmão era muito pequeno ainda, não ligava muito para futebol. Minha mãe nunca foi de acompanhar, então a gente assistia os jogos juntos ali. Foram várias semanas fazendo isso, esse ritual, e isso ficou muito marcado em mim, né? Então foi o ano Giovanni, aquela coisa toda, e foi o ano que eu me apaixonei de vez, né? E a partir daí, né, loucura total, sempre acompanhei, mas a partir dali muito mais freneticamente, 96, 97, enfim, e o São Paulo, comemorar sozinho, não tinha ninguém, né, que partilhava aquele sentimento ali comigo, meus amigos que moravam ali no mesmo prédio que eu, né, no Jardim Alvorada, ali em Santo André, no Inocop, meu melhor amigo era palmeirense, morava no andar de cima, meu outro melhor amigo torcia pro Palmeiras, aí tinha outro que era São Paulino ali no final da rua, mais um corintiano. Então, assim, tinha vários torcedores de outros clubes. Quem era santista morava em outro acesso e a gente quase não se via, então não saímos para comemorar junto nem nada. E, pô, era criança e tal. Comebol 98, e era muito difícil acompanhar também, nem todos os lugares transmitiam, e essa dependência muito do que a Globo fosse transmitir, ou a Bandeirantes e tal, nem sempre transmitiam. Então, se te acompanhar em rádio era complicado. E aí vem, né, o que mexe muito ali com o brilho da gente, que é o 2002, né, que é extremamente marcante, não só a arrancada final ali, mas o processo todo de 2002, né, o Rio-São Paulo muito conturbado do Celso Roth, aí vem o El Leão, o Marcelo Teixeira promete, assim, o Marcelo Teixeira muito sem dinheiro ali naquela passagem, né, mas o Leão chega, conhece os meninos do Santos, o Santos fica 3 meses sem calendário e vai fazendo amistoso e tal. O Leão vai conhecendo aquela molecada, Diego, Robinho, Elano, Renato, o Léo, que tinha chegado um ano e meio antes, vindo do Palmeiras totalmente desacreditado, lateral esquerdo,
né? Paulo Almeida, William, né? Que virou William Batoré depois, mas assim, uma molecada muito boa, o Fábio Costa, né? Que tinha ganhado a vaga do Carlos Germano, que tinha vindo do Vitória, né? Maurinho, Alex, assim, o André Luiz, que era da base, mas jogadores do grande público totalmente desconhecidos. O Marcelo Teixeira promete 3 reforços de peso pro Leão, inclusive o Romário, tá? O Romário tava com 36 anos, mas tinha aquele lobby todo dele pra Copa e tal. E o Leão, depois de um amistoso na Vila Belmiro, Santos e Corinthians, que o Santos vence por 3-1, o Leão fala assim, o presidente me ofereceu jogadores, mas eu vou com esses meninos até o final. Né? A história foi estabelecida ali. Mal ou bem, o Santos ficou na 8ª posição do Brasileiro, se classificou para a fase final e passou por cima de todo mundo, né? Passou do São Paulo, que era o líder, e ali veio um pleito muito grande, né, de acabar com o mata-mata no Campeonato Brasileiro para ficar os pontos corridos, porque o São Paulo fez efetivamente a melhor campanha da primeira fase do Brasileiro, né? Foi o líder, o Santos ficou em 8º lugar, e aí o líder recebia o jogo de volta em casa, o Santos venceu os 2 jogos, venceu na Vila Belmiro, venceu no Morumbi e se classificou para as quartas de final, onde enfrentou, né, se classificou para a semifinal, onde enfrentou o Grêmio, ganhou na Vila de 3-0 e perdeu o jogo de volta de 1-0, e depois fez 2 finais com o Corinthians, venceu os 2 jogos, 2-0 o primeiro jogo, dos 2 jogos aconteceram no Morumbi, e 3-2 o jogo, que, cara, encerra com um gol, né? O gol do título do Santos é encerrado, né? Aliás, o jogo do título é encerrado com um gol do Léo, né? Que é a jogada do Robinho na esquerda, ele puxa para o meio, o Léo bate de direita, faz o gol, o Santos vence o jogo, e o jogo é encerrado em 3-2. Eu tava na minha casa com a minha mãe acompanhou, aquele período ali, minha mãe foi santista junto comigo, né? Meus pais já tinham se separado, meu pai já morava fora, minha mãe, que eu morava com a minha mãe, meu irmão, não sei por que cargas d'água, ele foi assistir o jogo na casa do nosso amigo palmeirense. Agora eu não entendo. Mas, enfim, eu assisti com a minha mãe vibrando comigo. Eu acho que ela tava torcendo pra mim, né? Mas torceu pro Santos e, tipo, comentando o jogo, era muito legal. E a gente foi campeão e tal. E, cara, eu lembro que aí veio aquele grito preso na garganta por 18 anos, basicamente, porque, assim, o Rio São Paulo e a Conmebol foram muito legais, porém, né, eles tinham um outro peso. Quando a gente ganha o Campeonato Brasileiro de 2002, o grito que sai de campeão da janela, que eu grito na janela, chupa, Corinthians, não sei o que, campeão, não sei o que, ele é tão doído e tão, assim, tirando um peso do corpo que, cara, eu nunca mais vivi aquilo daquele jeito, sabe? Vivi momentos maravilhosos torcendo pro Santos, mas aquele momento ali foi, pra mim, né, tinha 18 anos na época, foi completamente inesquecível. Liga pra todo amigo, liga pro Pepe, né, o Pepe faz futirinhas comigo. Ele não atende o telefone, porque em 2001 ele encheu meu saco naquela semifinal de Paulista, depois do gol do Ricardinho contra a gente, né, no finalzinho, que o Corinthians classifica para a final do Campeonato Paulista para enfrentar o Botafogo, e ali era tipo uma final antecipada, o Santos estava bem, e aí o Corinthians ganha no finalzinho do jogo, com um time muito bom, né, uma jogada do Gildo, que o Marcelinho faz o porta-luz e o Ricardinho faz o gol que classifica o Corinthians. Ele me encheu o saco, eu atendi o telefone, né, que eu tenho culhões, e aí depois ele não atende mais, desligou o telefone. Enfim, em 2003, apesar de 2 vices, era um time muito bom, né? O Santos foi vice-campeão da Copa Libertadores diante de um Boca Juniors que era melhor que a gente, o Boca Juniors do Tevez. O Santos é vice-campeão brasileiro diante de um Cruzeiro que era melhor que a gente também. Né? Em 2004 também vem um campeonato muito difícil, aí tem o sequestro da mãe do Robinho, aquele momento ali complicado, o Basílio chamando a responsabilidade, a perseguição ao David, que teve 8 ou 9 gols anulados, mal anulados durante o Campeonato Brasileiro. O Santos passa a ser líder do campeonato na penúltima rodada, depois de uma baita perseguição de arbitragem, CBF, durante aquele ano. O Santos consegue ser campeão brasileiro depois de tudo isso, né? E foi um momento muito, muito marcante também. Os paulistas ali, a chegada do Zé Roberto, enfim, aí vem 2010, aquele time mágico, 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 que, cara, é inesquecível. Acho que de encher os olhos ali. Foram poucos momentos ali igual aqueles, e eu digo no geral, não só como santista, mas no geral mesmo, torcedores do futebol brasileiro acompanhando. Isso a gente viveu 2002, 2003, 2004 também, principalmente 2002 e 2003, com o pessoal acompanhando por acompanhar, porque gostava mesmo de ver o time do Santos jogando. Em 2010 a gente volta a viver isso de novo, principalmente aqueles 6 primeiros meses de 2010 foi extremamente mágico,
né? Aquele Paulista, aquela Copa do Brasil, né? Momentos incríveis mesmo de título, o Neymar se estabelecendo como um grande jogador, aqueles 6 meses do Ganso em 2010, até aquela triste contusão que ele tem no jogo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro também, mas jogando Prime, jogando muita bola. Cara, o Wesley jogou muita bola, o Arouca era impressionante, o Arouca era o único volante do Santos, né? Você jogava com o Wesley de volante, o Wesley que era um meia, né? Tipo, ele era atacante, vira meia, aí no Santos ele joga de volante, lateral, enfim. Depois tem a volta do Elano, né? Enfim, cara, muita coisa. 2011 eu e o Cauê assistindo a final da Libertadores sem poder gritar porque a minha mãe tava dormindo com o meu padrasto, né? Mas, cara, são muitos momentos grandiosos que, infelizmente, culminaram em tristeza recente, né? O próprio canal aqui ele surgiu em momentos de tormenta, né? Já dentro da gestão do Andrés Rueda, mas é para entender, você que às vezes é mais novo e não viveu isso, que o futebol é cíclico. Essas coisas se alternam. Então, assim, hoje a gente está na desgraça e, querendo ou não, está num momento difícil historicamente, mas o Santos, como clube, sempre se estabeleceu como um gigante. Por que eu digo isso? O Santos, de todos os grandes do futebol brasileiro, ele é o único clube que não está numa capital de estado. Isso tem um peso muito grande no contexto cultural do nosso país como instituições, né? O Santos é de uma cidade pequena, Santos é uma cidade pequena comparada a São Paulo ainda por cima. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, Santos não tem nem 500 mil. Santos tem menos habitantes que Santo André, que é a cidade que eu moro, que tem quase 1 milhão. Entende o tamanho? Então, assim, o Santos é um clube gigante de uma cidade pequena do Brasil. E você pegar todos os grandes do Brasil, inclusive os que não são considerados gigantes, mas são grandes também, como Bahia, Atlético Paranaense, etc., eles também são clubes de cidades, de capitais de estado, né? O esporte mesmo, toda de capital de estado, cara. Você não vê clubes de fora com esse tamanho que o Santos tem. Então, já aí o Santos já é um case impressionante, né? O Santos demorou muito para conseguir fazer frente aos rivais da cidade de São Paulo, justamente pela diferença orçamentária que sempre se estabeleceu ali, e aí os raios começam a cair na Vila Belmiro, né? Não só com Pelé, porque muita gente fala do Pelé, mas Coutinho, seu Pepe, Zito, né? Dorval, Mengalvio, enfim, cara, são jogadores que fizeram o Santos se estabelecer no mundo. É o Santos que leva o futebol brasileiro para o mundo como um todo. O Brasil ganha a Copa de 58 através de grandes jogadores e sendo a sua principal estrela um menino de 17 anos que era do Santos e era o camisa 10 daquela seleção. Ele faz a camisa 10 ser o que a camisa 10 é hoje. E você pode vir com N argumentos e aí você vai perder sempre. Você que não acha, vai perder sempre. Não tem como. Isso é incontestável. É a história. Pronto. Enfim, e aí o Santos do Pelé, né, lógico, liderado pelo grande jogador que ele era, pelo maior jogador que já existiu, leva o Santos para o mundo e leva o futebol brasileiro para o mundo. Quem não conseguia levar o Santos, levava os outros clubes do Brasil e que tinham grandes jogadores também, como o Botafogo do Garrincha, o Palmeiras do Ademir da Guia, né, o Rivelino no Corinthians, enfim, né, os times brasileiros tinham grandes jogadores também, e esses times iam jogando fora também para fazer o nome do futebol brasileiro, capitaneados pelo time da cidade pequena que era o Santos, né? Então, cara, né, tem uma fala do Nelson Rodrigues, que ele tipo, já morreu, tal, torcedor do Fluminense, né? Cronista, etc. Ele fala assim: se eu fosse torcedor do Santos, mesmo que eu tivesse na última divisão, eu não sei a fala precisa, mas esse é o contexto. Se eu estivesse na última divisão, só pelo fato de ter o Pelé ter jogado no meu time, eu sempre seria o mais arrogante possível. Porque o Pelé, o maior jogador que já existiu, jogou no meu time a vida toda. E é isso, cara, né, e não tô falando que a gente tem que ser arrogante, mas é entender o contexto da fala do cara que viveu tudo aquilo e mesmo torcendo para um time que não era o nosso, ele mostrar esse reconhecimento. Isso se perde com o tempo, às vezes, as pessoas tendem a desvalorizar o que não é delas, né? Ah, ele jogou no Santos, então ele é só isso. E não entendem o gigantismo de tudo que foi escrito. E em nada engrandece o futebol brasileiro como um todo. Do mesmo jeito que a gente tem que reconhecer
o quão gigante é o Santos, a gente reconhece os outros também, as suas fases gigantescas, como São Paulo, como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Vasco, que tem uma história maravilhosa também, né, de muita luta, né, o próprio Botafogo, que enriqueceu o futebol brasileiro como um todo. Eu acho que o Botafogo é um time que sofre muito pelas conquistas deles, mas foi um clube que foi muito importante na história do futebol brasileiro, principalmente junto com o Santos ali, né, 58, 62 e 66, né, aquelas copas todas ali, principalmente 58 e 62, obviamente, mas com muitos representantes na seleção brasileira, mesmo não tendo aquela gama de títulos como o Santos tem, mesmo assim ele foi importante. A gente não menospreza essas coisas, porque não faz ninguém ser maior, né? Internacional, Grêmio, Cruzeiro, né, que tem uma passagem histórica maravilhosa da história deles em cima do Santos do Pelé, que é aquela Taça Brasil de 66, que o Cruzeiro faz 6-2 no Santos, Cruzeiro do Tostão, do Sr. Lopes e do Piazza. Então, assim, são momentos gigantescos históricos de vários clubes que eles não podem ser menosprezados, nem do passado, nem do presente. Então, o título do vídeo é: o Santos sempre será gigante, alguma coisa assim que eu coloquei, né? Eternamente gigante. E ele é. Ele vai continuar sendo, independente do contexto que abrace o Santos a partir desse momento. Acho que o Santos sobe, mas é uma página triste da nossa história, né? A gente viver isso, né? E o aniversário do Santos sendo um dia que o Santos não entra em campo, ou não está presente na primeira divisão. Eu falei que essa ficha ela cairia conforme chegasse o Campeonato Brasileiro. E, cara, a realidade bateu. É triste, é chato, porém, o Santos é gigante, continuará sendo para sempre. A gente, como torcedor, tem que valorizar a nossa história, defendê-la sempre, né? Porque por mais que qualquer um possa diminuir ou menosprezar e tal, ele só está menosprezando o futebol brasileiro como um todo. Quando você cospe na história do Santos, você cospe na história do seu próprio time. Ele é, graças ao que ele é hoje, né, para o mundo e reconhecimento, porque o Santos existe e levou o Brasil inteiro para o mundo ser conhecido, né? Então, assim, o Santos com o Pelé fez o mundo olhar para o Brasil e entender o quanta riqueza tinha aqui. O Brasil é ponto focal de futebol mundial até hoje por causa do Pelé e do Santos lá atrás. E, cara, de verdade, não é opinião, é fato, né? Histórias estão aí e elas foram escritas. Então cabe a nós como torcedores valorizar essa história e sempre evidenciar o tamanho que o nosso clube tem. Ele é muito maior do que pregam por aí. Muito maior do que pregam por aí, tá? Inclusive em mídia, tá? Inclusive em mídia. A mídia desvalorizou o Santos demais ao longo dos anos. Demais, tá? Muito por inveja no começo dos anos 80, né? Meio dos anos 70, anos 80 principalmente, casando a fase ruim do Santos sem o Pelé, que, cara, não dá para repor, né? Casando a fase ruim do Santos pós-Pelé, a explosão das mídias, né, de massa, como a televisão e tal, né, as pessoas trabalhando em escritórios nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, passando quem? Jogos dos times da cidade de São Paulo e jogos dos times da cidade de Rio de Janeiro. E o Santos, o patinho feio, ficou lá, depois de tudo que ele fez pelo futebol brasileiro, esquecido e menosprezado pelas grandes mídias. E é assim, cara, a gente escolheu amar esse clube e é a gente que tem que defender. Então, te peço, nem por mim, nem pelo meu canal, mas valoriza quem fala do nosso clube, que respeita e deixa ele em evidência o tempo inteiro. Valoriza esse pessoal que vai atrás da informação e entrega ela para você, porque você não vai receber isso da mídia tradicional sempre. A atenção que a mídia tradicional dá para o Santos é quando ele está muito bem ou muito mal, né? Final do ano passado a gente sabe muito bem. Então, assim, valoriza quem traz o grosso dessa informação para você sempre. Não falo por mim sempre, né? Porque eu nem sempre faço muitos vídeos aqui, faço no Futirinhas, né? E aqui o Cauê tá me ajudando bastante, mas eu falo pelo um geral. Valoriza quem fala do Santos, valoriza quem dá atenção pro Santos, valoriza quem tá sempre fazendo por onde pro Santos, tá? Não pega essa pilha tipo, influenciador vai pro estádio e fica lá na frente, lá dentro do campo. Cara, se você se incomoda com isso, liga a tua câmera e faz o seu conteúdo, que uma hora você vai estar lá. Porque isso é inveja, mano.
É inveja, cara. Eu já tive ali, já tive na arquibancada, tive em todos os lugares. A gente é chamado ali pelo trabalho que é nosso, que é reconhecido. Quando a gente vai para dentro do campo cobrir o nosso time e torcer por ele, é porque o nosso trabalho é reconhecido. E ali sempre esteve jornalistas que nunca te incomodaram. Por que, que esse torcedor te incomoda? Porque você se vê nele ali e você não tá ali. É só você ligar sua câmera e fazer o seu conteúdo. Você tem a possibilidade, faz por onde. Se é esse o ponto, tá aí. Você tá com a faca e o queijo na mão, só fazer. Tá certo? Mas é isso. O quanto eu amo esse clube eu não consigo mensurar. Ele é muito importante em momentos muito importantes da minha vida. Ele é responsável por momentos incríveis da minha vida, principalmente coisas boas. Tem as ruins também, mas principalmente coisas boas. Por mais que o rebaixamento dia 6 de dezembro de 2023 seja inesquecível, todos os outros fatos que eu citei aqui são muito maiores, muito mais grandiosos, muito mais ricos e muito mais felizes e melhores do que esse, né? Então não deixe o que o antigo presidente fez com a gente, essa tormenta toda, né? Na tormenta nascem novos gigantes. Então a gente consegue dar a volta por cima e colocar junto com todo mundo, né? Jogadores e comissão técnica, diretoria, desde que todo mundo focado no mesmo objetivo de fazer o Santos ser o que ele sempre tem que ser, que é gigante e representativo. Juntos a gente consegue, tá? Então, vai lá, se puder, seja sócio do Santos aí, estão chegando a quase 50 mil sócios, né? A gente saiu de 25 mil no final do ano para quase 50, agora, se não me engano, tá batendo 50. Vamos bater 100, vamos para cima, cara. A gente tem muita torcida, né? O plano de sócio precisa ser reformulado, acho que tá faltando muito isso da gestão atual. Já tem 4 meses aí de trabalho, já dá para ter feito alguma coisa, mas vira sócio do Santos, cara. Tem plano até gratuito ali, tá? É lógico que na contagem só entra quem já é adimplente, já paga. Então, assim, vire sócio e permaneça sócio. Nesse momento, eu sempre falo, vira por amor, cara. Você ama o clube, tem condições para isso? Vira sócio por amor, tá? E depois a gente colhe os frutos disso. Mas é isso. Diz aí como é que você virou santista ou quando você se estabeleceu como santista, quando você se apaixonou pelo clube que você torce, né? E a gente vai conversando, beleza? Beijo para todo mundo, feliz aniversário, Santos. Tamo junto. E o Santos é gigante para sempre. Valeu.